Hoje nós vamos falar da elevação do Brasil ao status de Reino Unido a Portugal e Algarve. A elevação do Brasil como Reino Unido de Portugal e Algarve foi feita no dia 16 de dezembro de 1815. Em boa parte, ou melhor, a causa principal foi por causa do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, na qual as potências europeias se reuniram para discutir o concerto da Europa depois das guerras napoleônicas, né? Então, a Santa Aliança, né, que dominou o Congresso de Viena, pretendia a restauração de casas monarcas na Europa e pretendia, claro, né, que a Casa de Bragança voltasse para Portugal. Só que havia uma questão, havia um imbróglio jurídico nisso, já que Dom João VI estava no Brasil, não estava em Portugal. E a capital reconhecida pelas outras potências europeias era Lisboa, não era o Rio de Janeiro. O status do Brasil antes dessa elevação era Estado do Brasil, não se usava o termo colônia oficialmente, né? E nem esse termo colônia é uma coisa que eu venho insistindo. O termo colônia, como é usado hoje, exploração, não havia isso em Portugal. Havia um sentido de usar o termo colônia em outro sentido, por herança romana. Não tem nada a ver com esse conceito de colônia usado no século XIX e século XX. Bom, então a solução do Dom João VI, então, do ponto de vista jurídico, teria que retornar a Portugal. Só que ele, por várias razões, não quis, eu não poderia ir. Então, a solução jurídica encontrada foi elevar o Brasil para o mesmo nível de Portugal e Algarve. E aí o Rio de Janeiro, então, pôde ser a capital do Império Português. E aí, então, isso foi feito e acabou, então, resolvendo essa pendência jurídica, né? E por que Algarve também está no meio dessa história? Por causa de uma tradição medieval, que tinha então o tal reino do Algarve, que era ainda mouro. Aí teve uma questão, porque o rei mouro, para não querer submeter a Portugal e tentar ter alguma vantagem, submeteu como vassalo ao rei de Castela. O rei de Castela chegou a se declarar rei de Algarve, e aí houve uma disputa entre Portugal e Castela. Castela acabou aceitando o domínio português sobre o Algarve, e aí então o título de rei de Algarve passou a ser do rei de Portugal. Mas esse termo é só por tradição, já que o Algarve era na prática como qualquer outra província portuguesa, né? Não era uma espécie de um reino autônomo com leis próprias, né? Isso era uma questão só de tradição que vem da Idade Média, né? Então, aí com essa elevação do Brasil ao reino e coisa, o Rio de Janeiro se tornou então a capital do Império, era necessário então fazer a coroação, né, ou melhor, a aclamação do rei Dom João VI nessa terra depois da morte de Dona Maria I. O rei Dom João VI reinava como, aliás, ele não reinava, né? Ele era o príncipe regente, quem reinava ainda era Dona Maria ficou louca, né? Ou outro distúrbio psicológico, na época não se tinha esses domínios, né, de estudos da mente, então se falava popularmente louco. Mas quem era o príncipe regente, quem de fato governava Portugal, era Dom João VI. Depois do falecimento de Dona Maria I em 1816, aí então, de príncipe regente, ele pôde ser rei e aí então reinar em nome próprio, né? E aí deixar de ser regente. E aí então teria que proceder à aclamação. Em Portugal os reis são aclamados, não são coroados. É uma longa tradição portuguesa que vem desde o tempo de Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal que foi aclamado, né, no episódio de Ourique. Então os reis em Portugal não eram coroados, eram aclamados. A tradição na Europa e na maioria dos locais era que o rei, né, ele era coroado, depois ele passava uma cerimônia de aceite público, né, que seria a aclamação. Em Portugal não, eles eram aclamados, né, eles iam num paço público e eram aclamados, né, ou melhor, o termo até posterior, era aos primeiros, bem posterior à época da medieval, se usava o termo alevantado ou ainda alçado, né? Mas aí então recebia então o aceite público em alguma praça.
E é verdade que um outro rei pode ter usado a coroa durante a cerimônia, mas normalmente não. Eles eram então alçados, levantados, depois aclamados. Eles usavam um manto, né? E também usavam cetro, mas não a coroa. E aí a coisa ficou enriquecida com um simbolismo muito bonito, né? Em 1640, quando Portugal readquiriu a independência da Espanha, né? Na decorrência do fim da dinastia filipina em Portugal, Dom João IV então restaurou a independência de Portugal, né, da Casa de Bragança. Dom João IV então colocou a coroa dele, também não se coroou, e colocou a coroa aos pés de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, foi uma cerimônia aprovada pela Santa Sé, e aí então todos os reis de Portugal normalmente eram representados sem coroa, com a coroa colocada aos pés, né, junto de uma imagem de Nossa Senhora. Então daí uma representação clássica de Portugal, de reis sem a coroa, porque a coroa pertence a Nossa Senhora. Nossa Senhora é a verdadeira rainha de Portugal e do Brasil, claro. Então, essa exceção portuguesa, no alevantamento, a exceção portuguesa de colocar a coroa em Nossa Senhora e não no rei, é esplêndida, né? Uma coisa assim extremamente bonita e simbólica, né? E aí quando Dom João VI, então, quis ser coroado aqui no Brasil, ele acabou enrolando. Muitos dão justificativo Revolução de Pernambuco, outros dizem que esperar vir a comitiva da princesa Leopoldina para reunir mais europeus. Cada um dá uma explicação. O fato é que a cerimônia de aclamação foi enrolada por Dom João VI até 1818. Então, em 1818, o Dom João VI então foi levantado no Rio de Janeiro. E aí, pela primeira vez na história, um rei europeu foi então sagrado rei em terras distantes, né, em terras de colônia, entre aspas, em terras de território ultramarino, que é uma expressão melhor quando se fala em Portugal. O melhor termo não é colônia, mas sim território ultramarino. Então foi pela primeira vez na história que um rei então é sagrado como tal em território ultramarino. E isso tem um simbolismo enorme, já que Portugal foi uma nação missionária, junto com o empreendimento comercial, junto com o empreendimento militar, havia um empreendimento da expansão da fé, como se diz poeticamente. Então o objetivo de Portugal era expandir a fé ao império, como diz Camões, né? Então havia esses objetivos na expansão portuguesa, e o principal deles era os objetivos missionários. Então um rei português alçado num território ultramarino tem um valor simbólico impressionante, né? Porque em terras de missão o rei é levantado, né? Esplêndido, né? Faz a ponte com o primeiro rei, Afonso Henriques, que desde aquela época já se vinham visões de Portugal se expandindo, né? Expandindo o território, levando a fé para outros locais. Também faz uma ponte com aquele grande momento de Portugal na cerimônia de Dom João IV, quando ele coloca a coroa na imagem de Nossa Senhora. E aí então Dom João VI, representando então essa tradição, não é coroado, tem apenas o cetro, né, representando a majestade, e a capa real, né? Então a cerimônia foi esplêndida, né? O Debré retratou ela, né? Foi os comentários, havia muitos europeus. Os comentários que se fez é que ela foi digna das melhores cerimônias que havia na Europa. Então não foi poupada não foi economizado em nada, não foi feita uma coisa de segunda classe por estar no Rio de Janeiro, pelo contrário. Se procurou fazer uma festa extremamente elevada
extremamente rica, com ampla participação popular na hora que o Dom João VI se apresenta, né, como rei, então da mesma dignidade das que havia na Europa. Então foi um grande momento da história de Portugal, um grande momento da história do Brasil, mas infelizmente o reino de Portugal, Brasil e Algarves durou pouco, né? Durou só de 1815 a 1822, quando vem a independência do Brasil. A época já estava turbulenta, a América Latina já tinha iniciado seus movimentos de independência, a Revolução Pernambuca de 1817 assustava, a maçonaria já estava trabalhando violentamente pelo liberalismo e pelas ideias republicanas, então o mundo estava vivendo outros tempos, mas isso não impede, não tira a beleza e o simbolismo do alevantamento do Dom João VI e também o simbolismo de Brasil ligado a Portugal, né, no Reino Unido, um território ultramar, ao contrário do que o pessoal fala, não é de colônia para Reino Unido, esse negócio de colônia não custa. Toda vez eu tenho que falar porque o Brasil não tinha esse status, né? O Brasil, tecnicamente falando, território ultramarino, era o Estado do Brasil, não colônia do Brasil. Então, de território ultramarino, de Estado do Brasil, elevado para Reino Unido de Brasil e Algarve. Bom, a área de Seja Membros está aberta, tem 2 níveis de inscrição, um nível é de nível de apoia-se, né, para nos ajudar a continuar o nosso trabalho, além de mim, há outras pessoas que trabalham nesse canal, tudo isso demanda dinheiro, demanda tempo, então é um modo de nos ajudar e nos apoiar, que é o nível 1, e tem um custo de pouco menos de R$5 por mês, e nele eu darei prioridade para quem quiser, para quem fizer as perguntas, eu darei prioridade para responder as perguntas de quem tiver inscrito no nível 1, né? Já que não dá para atender a pergunta de todos. No nível 2, que é 19 e pouco menos de R$20, nós faremos uma live exclusiva por mês. Essas lives exclusivas não estarão disponíveis depois, nunca, só será restrita para os membros, né? Então aí é um nível melhor de apoia-se, o objetivo é interagir com essas pessoas inscritas no nível 2, dar uma atenção maior e fazer lives exclusivas. Então é isso, muito obrigado. Por favor, se você gostou desse nosso vídeo, se inscreva no canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.